Livro do profeta Isaías, capítulo 59, apenas o verso 1 e 2. E a palavra do Senhor nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Palavras do Senhor. Aqui no verso 2, o profeta Isaías está dizendo, palavras que vêm de Deus, que o nosso pecado é aquilo que faz divisão entre o homem e o Senhor. Se existe um abismo que impede o homem de se aproximar mais de Deus e de viver o melhor de Deus, na presença de Deus, esse abismo se chama pecado. E Deus tem ministrado nesses últimos dias ao meu coração muito sobre graça. E eu venho trazendo para os irmãos, nas últimas sextas-feiras, reflexões da palavra no que diz respeito à graça. E por mais interessante que seja, através desse grande homem de Deus chamado Isaías, um homem que foi considerado e é considerado até os dias de hoje como sendo um dos profetas maiores, não porque foi melhor do que os outros, mas porque detém mais escritos. Tanto é que o livro do profeta Isaías é um livro extenso, muito conhecido. Isaías, que é um profeta que traz mensagem de juízo, de acusação sobre o reino de Israel naquele tempo, pois era um tempo também onde o povo de Deus, através da sua própria iniquidade, estava afastado de forma completa da presença de Deus, e o Senhor então levanta esse homem, homem de Deus, para ser boca do Senhor na terra. E aqui no verso 2, verso que eu li, a palavra nos afirma isso, que o nosso pecado, o pecado do homem, é a única causa pela qual nós temos nos mantido afastados da presença de Deus, e o pecado também é o motivo principal que nos impede de viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Queridos, como eu dizia, algumas semanas atrás eu venho falando sobre graça, e na semana passada eu falei a respeito de sermos justificados de forma gratuita, pela graça de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, quando lemos Romanos capítulo 3, a partir do verso 23, se eu não me engano. E a palavra ali vai nos dizer que, assim como em Efésios, quando Paulo escreve a Éfeso, assim como Paulo quando escreve aos Romanos, Paulo pregando sobre a graça de Deus, sobre o favor imerecido, Paulo está convidando as pessoas ao arrependimento. Não diferentemente desse texto de Isaías, porque a palavra aqui nos fala de uma forma muito clara, principalmente no verso 1, quando ele diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. A salvação que vem da parte de Deus, a graça do Senhor que vem da parte dele sobre as nossas vidas, está ao alcance de todos. Porém, é necessário, é preciso que parta do homem uma atitude. E que atitude é essa? Buscar a face do Senhor, buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como também nos diz as Escrituras. Aquele que busca conhecer a Deus, aquele que busca andar pelo princípio do arrependimento, aquele que busca e tem o desejo de viver a graça de Deus na sua vida de forma abundante, diz a palavra que para esses a mão do Senhor não estará encolhida. Diz a palavra de Deus que para esses o seu ouvido não estará fechado, o seu coração não estará fechado. A palavra de Deus nos convida nessa manhã ao arrependimento. Nós precisamos viver a prática do arrependimento, porque o profeta Isaías também continua dizendo no capítulo 59, que uma das causas que afastam o homem da presença de Deus é porque o homem tem confiado demasiadamente na vaidade e andando debaixo do princípio de mentira. Está aqui no verso 4, produzindo dessa forma iniquidade sobre a sua vida.
O profeta continua dizendo ainda no verso 6, que as suas obras, ó homem, as suas obras são obras de iniquidade. No verso 7 ele continua dizendo que os pés do homem correm para o mal. O caminho do homem pende para o mal devido à sua natureza humana pecaminosa. Mas nós não devemos nos contentar apenas em sermos criaturas, mas a palavra de Deus também, através também do apóstolo Paulo, vai nos dizer que o Senhor tem nos dado um espírito de adoção, como filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8 não fala a respeito disso. E aqui no verso 8 ainda, do capítulo 59 de Isaías, o profeta continua dizendo que os homens não conhecem o caminho da paz, e dessa forma não há juízo nos seus passos, porque eles insistem em andar por caminhos que não são os caminhos de Deus. Queridos, a graça de Deus está sobre nós, mas nós precisamos atender o convite do Senhor. Muitas das vezes fazemos convites a pessoas para participarem ou estarem diante do Senhor num determinado momento, numa celebração. Infelizmente, essas pessoas não têm aceitado o convite. Eu, particularmente, quando faço convite para alguém, eu não estou te convidando a uma religião. A religião vem depois, é um processo. Mas a palavra nos convida ao arrependimento, a viver o melhor de Deus. E quantas são as pessoas que têm negligenciado essa palavra? E aí Romanos capítulo 5, verso 12, vai nos ensinar algo tremendo a respeito do pecado. Porque se através de um único homem o pecado e a morte entrou no mundo, Romanos vai nos dizer também que através de um único homem também veio a graça, veio a salvação. E esse homem se chama Jesus Cristo. E essa graça e essa salvação e a presença desse homem chamado Jesus Cristo é e está sobre a sua vida. Mas você precisa tomar posse disso. É triste, eu falo aqui como servo de Deus, é triste, creio que muitos irmãos e irmãs aqui podem atestar o que eu vou dizer. É triste quando você chega para uma pessoa e faz um convite para participar de uma determinada atividade numa igreja, por exemplo, a pessoa olha para você e você vê que a pessoa está dando desculpa. Não quero ir, não quero participar. É um direito seu, eu respeito isso. Mas é triste, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que tem sido pregada. E aí você não está dizendo não para o homem, você está dando o seu não para Deus, aquele que deu tudo de si por amor a você. E aí o Evangelho nos traz esse questionamento, não sou eu. Se aquele que deu tudo por você, eu te faço uma pergunta: o que você tem dado de mínimo para ele? Talvez nada. E aí a palavra de Deus nessa manhã nos convida ao arrependimento, quando Isaías vai dizer que as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o nosso Deus, e que os vossos pecados têm encoberto o rosto do Senhor, para que o Senhor não vos ouça. Isaías também vai dizer, eu não me lembro o capítulo, ele vai dizer que aqueles que estão debaixo do jugo do pecado, a esses Deus não ouve, não recebe a sua oração. A palavra de Deus nos convida ao arrependimento, queridos. E aí em Eclesiastes capítulo 7, 20, a palavra vai nos dizer que na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem, que nunca peque. A palavra está nos afirmando, Deus conhece o meu, Deus conhece o seu coração, mas o Senhor quer te convidar, o Senhor tem te convidado a uma intimidade com Ele. Queridos, é impossível, uma vez que alguém, algum homem, uma mulher conheça Cristo, é impossível que esse, que teve a experiência na presença do Senhor, não venha alcançar algum tipo de mudança de vida. É impossível. É impossível você continuar na presença do Senhor na maneira como você estava. Se assim está acontecendo, tem algo errado. Você ainda não experimentou o verdadeiro processo da conversão. Você ainda não experimentou o verdadeiro processo do arrependimento na sua vida. E aí a palavra de Deus, sendo repetitivo, nessa manhã, te convida, através da graça do Senhor, a se arrepender, a quebrantar o seu coração. E aí eu encerro no Salmo 51, eu encerro no Salmo 51, verso 17, um salmo de Davi, quando Davi diz: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi estava fazendo essa oração para o Senhor. Davi, que era tão falho como eu, como você, mas o grande diferencial na vida de Davi
é que Davi tinha um coração quebrantado, contrito, que se rasgava em intimidade e em verdade na presença do Senhor. A minha oração nessa manhã é que assim seja sobre a sua vida, que você possa se arrepender dos seus maus caminhos, que você possa se arrepender de, como diz aqui o profeta Isaías no capítulo 59, dos seus caminhos de iniquidade, e que você possa se voltar à presença de Deus, através da graça do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.